Eu preciso que você entenda uma coisa antes de nós começarmos. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Não foi o algoritmo, não foi a coincidência, não foi porque você não tinha mais nada para assistir. Existe um motivo para você estar aqui agora, e esse motivo tem nome. É o Deus que já estava pensando em você antes de você pensar nele. O Deus que viu o que está cercando a sua vida agora, o que você vê e o que você não vê, e que preparou essa palavra exatamente para esse momento. Porque tem algo tentando te cercar. Talvez você saiba exatamente o que é. Talvez seja uma situação que não se resolve, um medo que não passa, uma ameaça que você sente, mas não consegue nomear, ou uma pressão que vem de todos os lados ao mesmo tempo. Talvez seja uma pessoa, um diagnóstico, uma dívida, uma crise que chegou sem avisar. Seja o que for, essa oração é para você, porque hoje vamos orar com 5 salmos de proteção que foram escritos por pessoas que estavam cercadas de verdade, que tinham inimigos reais, perigos reais, medos reais, e que descobriram no meio de tudo isso um Deus que é mais real do que qualquer ameaça. Feche os olhos, coloque uma mão no coração e vem comigo, porque o que Deus vai fazer aqui dentro é maior do que qualquer coisa que está tentando te alcançar lá fora. Senhor, eu venho a Ti agora e não estou só. Estou com essa pessoa que está orando comigo neste momento, com uma história que está do outro lado dessa tela, com a vida que chegou aqui sentindo que precisa de cobertura, que precisa de uma proteção que vai além do que os olhos humanos conseguem oferecer. Nós viemos, Senhor, e Tu prometeste que quando 2 ou 3 se reunissem em Teu nome, Tu estavas no meio. Então Tu estás aqui agora, entre nós, sobre nós, ao redor de nós. E onde Tu estás, nenhuma ameaça tem a última palavra. Senhor, como são numerosos os meus adversários, como são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas Tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és a minha glória e o que levanta a minha cabeça. Senhor, o Salmo 3 foi escrito por Davi numa das piores noites da sua vida. Ele estava fugindo do próprio filho. As pessoas que deveriam estar do seu lado estavam contra ele. E no meio desse cerco total, ele orou. Tem gente aqui agora que conhece esse lugar. O lugar em que parece que tudo veio ao mesmo tempo. Em que as frentes de ataque são tantas que você não sabe para qual olhar primeiro. Em que as vozes ao redor ou dentro da própria cabeça estão dizendo que não há salvação, que não tem saída, que dessa vez é diferente, que dessa vez Deus não vai chegar a tempo. Para essa pessoa, eu declaro agora o que Davi declarou naquela noite. Tu és o escudo ao redor, Senhor, não apenas na frente, ao redor, cobrindo cada ângulo, cada flanco, cada ponto cego que eu não consigo vigiar sozinho. Nenhum adversário chega a mim sem passar primeiro pela Tua cobertura. Nenhuma ameaça me alcança sem que Tu já tenhas visto e já tenhas agido. E Tu levantas a minha cabeça, Senhor, e isso é poderoso, porque quando estamos cercados, a primeira coisa que cede é a nossa postura. A cabeça baixa, o olhar vai para o chão. A esperança começa a dobrar sob o peso do que está vindo. Mas Davi diz que Tu levantas a cabeça, que Tu devolves a dignidade, a perspectiva, a capacidade de olhar para cima quando tudo em volta quer te forçar para baixo. Levanta a cabeça de quem está orando aqui agora, Senhor.
Que o cerco seja real, mas que a tua cobertura seja mais real ainda. E que essa pessoa durma esta noite como Davi dormiu naquela noite de fuga, não porque o perigo tenha passado, mas porque o Senhor a sustenta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Senhor, o Salmo 23 é o salmo da proteção no lugar mais perigoso. Davi não diz que o vale vai sair dali. Não diz que Deus vai remover o perigo antes que ele chegue. Ele diz que vai andar pelo vale e que não vai temer. E a razão para não temer não é a ausência de perigo, é a presença de Deus com ele dentro do perigo. Isso muda tudo, Senhor, porque a maioria das ações de proteção pede que tu tires o vale do caminho, mas o Salmo 23 nos ensina a orar diferente, a pedir não que o vale desapareça, mas que a tua presença seja mais real dentro do vale do que qualquer ameaça que exista no vale. Senhor, tem gente aqui que está no vale agora, não está na entrada, não está na saída, mas no meio dele. E o meio do vale é o lugar mais escuro, é o lugar onde a luz de onde você entrou já sumiu e a luz para onde você vai ainda não apareceu. É o lugar onde o medo faz mais barulho e onde a fé precisa de mais esforço para falar mais alto. Para essa pessoa eu oro agora. Que o teu cajado e o teu bordão sejam reais nesse lugar. Que a tua presença não seja apenas teologia, seja experiência concreta, tangível, sentida. Que o Deus que caminha no vale junto com quem é seu, faça sentir o seu passo ao lado agora. Tu preparas uma mesa diante dos inimigos, Senhor, não depois que eles já foram embora, mas diante deles, enquanto eles estão olhando. Que a proteção que tu tens sobre a vida de quem está nesta oração seja tão evidente que os próprios adversários vejam e reconheçam que há uma mão que eles não conseguem alcançar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Senhor, o Salmo 46 foi escrito para os momentos em que não é apenas um problema, é tudo ao mesmo tempo, em que os alicerces tremem, em que o que parecia sólido começa a desmoronar, em que a terra sob os pés já não é a mesma de ontem e você não sabe onde pisar com segurança. E o Salmo diz: ainda que a terra se mude, não temeremos. Não porque a terra não tenha mudado de verdade, não porque o tremor seja ilusão, mas porque há um refúgio que não treme quando tudo mais balança, uma fortaleza que não se move quando tudo mais cede, um Deus que é socorro bem presente, não distante, não demorado, não condicionado a que a situação melhore primeiro. Senhor, sê esse refúgio agora, para quem está com o chão tremendo sob os pés, economicamente, emocionalmente, relacionalmente, espiritualmente. Para quem acordou essa semana e o mundo estava diferente do que era quando dormiu. Para quem está tentando encontrar equilíbrio num terreno que não para de se mover. O Salmo 46 diz algo que eu quero que você ouça agora, com toda a atenção que tiver. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare, nesse exato momento, aquiete o que está agitado dentro de você, não porque tudo esteja resolvido, mas porque tu és Deus. E ser Deus significa que nada do que está acontecendo está fora do teu controle, que o tremor tem limite, que os montes que estão se movendo têm um destino que tu já conheces. Aquieta, Senhor, o que está agitado nessa vida, nessa oração. Aquieta com a tua presença.
com a tua voz que fala mais alto do que qualquer tempestade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu Deus, em quem confio. Senhor, chegamos ao salmo de proteção mais poderoso da Bíblia. O texto que pessoas em todo o mundo correm para buscar nos momentos de maior perigo. E eu quero que essa pessoa que está nessa oração agora entenda por que esse salmo tem esse poder. Não é porque são palavras mágicas, não é porque recitar o Salmo 91 ativa automaticamente uma proteção independente de qualquer coisa. O poder do Salmo 91 está na primeira palavra, habitar. Aquele que habita, que faz morada, que escolhe todos os dias viver dentro da cobertura de Deus, que não te visita quando precisa de socorro, mas que mora na tua presença. Essa habitação, essa escolha cotidiana de intimidade com Deus é o que ativa tudo o que vem depois no Salmo. E o que vem depois é extraordinário, Senhor. Tu livras do laço do passarinheiro, das armadilhas que foram preparadas especificamente para mim, as que eu vejo e as que eu não vejo. Tu cobres com as tuas penas, que é a imagem mais terna de proteção que existe. A galinha que cobre os filhotes com as próprias asas. Debaixo das tuas asas há refúgio, e ali nenhum mal alcança. Eu declaro agora sobre a vida nessa oração. 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita, mas não chegará a ti. Não porque tu sejas perfeito, não porque não haja inimigos, mas porque o Deus que ordenou aos anjos que te guardem em todos os caminhos é fiel para cumprir o que prometeu. Senhor, eu clamo pelos anjos agora, que eles acampem ao redor da pessoa que está nessa oração, que guardem cada saída e cada entrada, que interceptem o que foi enviado contra essa vida antes que chegue, que a cobertura do Salmo 91 seja real, não como poesia, mas como experiência concreta de quem é guardado por um Deus que não dorme. Que cada um que está aqui possa dizer com convicção: Tu és o meu refúgio, o meu Deus, em quem eu confio. Não como frase decorada, como declaração de quem já experimentou o que é ser guardado por ti. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que te guarda não dormita nem dorme. Senhor, encerramos essa oração com o salmo do peregrino, o salmo de quem está em jornada, de quem está a caminho, de quem ainda não chegou, mas que segue, porque sabe em quem confia. Aquele que te guarda não dormita nem dorme. Senhor, eu preciso que essa verdade entre fundo no coração que está nessa oração agora. Não há um segundo desse dia, nem dessa noite, em que os teus olhos se afastaram da minha vida. Não há um momento em que tu te distraíste, em que tu descansaste da vigilância, em que algo me alcançou porque tu não estavas prestando atenção. Tu estás sempre acordado, sempre atento, sempre presente. E essa atenção que tu dedicas a cada vida que é tua é total, não dividida entre milhões de pessoas, mas total sobre cada uma, como se cada uma fosse a única. O Senhor te guarda de todo o mal, Ele guarda a tua alma, não apenas o teu corpo nos deslocamentos, a tua alma, o que está mais fundo, o que é mais precioso, o que nenhum inimigo externo consegue alcançar sem passar primeiro pela tua permissão. Guarda a alma de cada um aqui, Senhor, o que está mais fundo, o que sente tudo antes que apareça por fora, a fé que às vezes vacila, a esperança que às vezes precisa de reforço, o amor que às vezes se cansa.
Guarda o que está no centro. O que está no centro ficará de pé, mesmo quando tudo ao redor estiver tremendo. Na tua saída e na tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é o alcance da proteção prometida no Salmo 121. Não apenas nos momentos grandes, mas em cada movimento, em cada passo, em cada chegada e em cada partida, em cada decisão pequena e em cada grande virada, desde agora, que é esse exato momento, e para sempre, que não tem fim. Senhor, eu encerro essa oração no lugar de quem declarou, não de quem chegou, não de quem já tem tudo resolvido, mas de quem declarou. Declarou que tu és o escudo ao redor quando os inimigos cercam. Declarou que tu caminhas no vale junto com quem é teu. Declarou que tu és o refúgio que não treme quando tudo mais treme. Declarou que habitar na tua presença é a proteção mais real que existe. Declarou que os teus olhos nunca se afastam, na saída e na entrada, desde agora e para sempre. Agora eu decreto sobre cada vida que chegou até o final dessa oração. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, nenhuma armadilha preparada no escuro te alcançará. Nenhum mal chegará a ti sem passar primeiro pelo Deus que prometeu te guardar. Os anjos do Senhor acampam ao redor de ti agora, e o que foi enviado contra a tua vida encontrará pela frente um Deus que está acordado, está atento, que nunca perdeu uma batalha. Tu és guardado, tu és coberto, tu és protegido pelo Deus que fez os céus e a terra e que mesmo assim te conhece pelo teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração chegou até você hoje, não foi por acaso. Foi a mão de Deus te alcançando exatamente onde você estava, quando você precisava. Deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa cobertura agora. E que Deus te abençoe.